Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre a forma como você está encarando os comportamentos do seu filho. Por que eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre isso? Porque eu escuto muitas mães, pais, falando a seguinte frase: o meu filho me desafia o tempo inteiro. Não adianta eu falar com ele, eu pedir, eu tentar ser calma, eu tentar ser assertiva. Ele me desafia. E é justamente nesse ponto que eu quero conversar com você hoje. Se você gosta de estudar, de conhecer um pouco mais a respeito de comportamento das crianças, com certeza você já ouviu em algum momento por aí alguns profissionais dizendo que isso não existe. O processo da criança te desafiar não existe. Bom, o que eu posso te dizer é que existe sem existir. Como assim? A criança, ela não faz um processo de tramar aquilo, tramar algo para te ferir propositalmente. Então, assim, ela não está te desafiando de uma forma racional, mesmo que em alguns momentos o comportamento dela seja sim um certo desafio aí, seja assim para te provocar. Isso mais para frente a gente vai ter uma aula falando um pouco mais só sobre isso. Aqui agora eu quero trabalhar com você a forma como você está enxergando esse processo, como você está enxergando esse desafio. Quando a gente fala, o meu filho está me desafiando, a gente precisa entender que é a forma como eu me sinto. Eu estou me sentindo desafiada. E aí, isso se dá por conta de uma interpretação que eu estou fazendo a respeito de um comportamento que não é meu, é do outro. Então, você enxerga o seu filho, você enxerga a atitude do seu filho, gera um sentimento em você e com base nesse sentimento você fala, ele está me desafiando. E para piorar a situação, quando alguns pais se sentem desafiados, já bate aquele medo, o medo de, opa, eu preciso colocar limite agora, eu preciso fazer alguma coisa agora, porque senão essa criança vai virar um delinquente, essa criança vai se achar no direito de fazer, de ser o que bem entender e vai passar por cima de mim e aí que não vai respeitar mais regra nenhuma. Então, todos esses sentimentos vão ficando cada vez mais aflorados, as emoções dos pais vão tomando uma proporção que se mistura com uma não aceitação e medo do que pode acontecer se não tomar uma decisão, uma atitude imediata, e aí as coisas só vão, a tendência é que as coisas vão se perdendo, vão piorando aí no meio do caminho para que a gente consiga dar fim a um comportamento que não está sendo adequado da criança. E aí, quando esses sentimentos estão aflorados e os pais dão espaço para o medo, o que acontece? Um cabo de guerra. Então, o meu filho não pode ter espaço, não pode ganhar esse espaço, porque onde já se viu tem um comportamento desse, e eu tenho que ali fazer alguma coisa para mostrar que quem manda sou eu, que quem dita as regras sou eu, e que é assim que vai ser, pronto, acabou. Quando você tiver 18 anos, que você tiver sua casa, você pagar suas contas, você faz o que você bem entender. Quem nunca escutou essa frase, né? Se você nunca escutou, a sua criação não foi a criação raiz que muitos falam por aí. E amém, porque a gente não precisa ficar falando isso para os nossos filhos, né? Então, a grande ideia, que a grande foco, o X da questão para a gente analisar é: entrar numa disputa, comprar uma disputa, não é vantajoso para nenhum lado. Se o seu filho está te desafiando e você quer mostrar a todo custo que quem manda é você e as regras são suas e tem que ser do seu jeito, único, exclusivamente, e usar de alguns artifícios que não vão fortalecer a compreensão e o entendimento da criança sobre aquele comportamento que ela está tendo, isso vai ser muito mais desgastante. Por quê? Porque essa criança vai repetir esse comportamento mais cedo ou mais tarde. Momentaneamente, ele pode até parar aquele comportamento porque vai ficar com medo ou porque realmente ele está numa posição inferior.
Então, ele, por proteção ali, cessa aquele comportamento. Mas ele vai voltar a ter essa mesma atitude mais cedo ou mais tarde, porque não foi aprendida, ela foi só cessada, porém não foi processada. Não é uma compreensão realmente, não houve uma assimilação do porquê não ter aquele comportamento. Então, o mais interessante é que os pais não comprem essa disputa. Quando a gente compra uma disputa, a gente se torna rival dos nossos filhos. Vai um para lá, um para cá, e aí a gente começa a medir força, tá? Isso não tem nada a ver com o que tá muito na modinha de falar, que eu até brinquei aqui com vocês, sobre a criação Nutella versus a criação raiz, né? Que agora, nessa nova forma de educar, não se pode falar nada para criança, não pode fazer nada com a criança, tudo traumatiza a criança. Não tem nada a ver com isso. Aqui nós vamos trabalhar também com a disciplina positiva, mas não somente com ela. O foco que eu acho mais importante é que a gente entenda sobre comportamentos. O seu comportamento, mãe, pai, e o comportamento da criança, para que a gente consiga assimilar as emoções. Isso é a maior riqueza que a gente pode ter na nossa vida. Quando a gente entende as nossas emoções, quando a gente compreende o porquê de estarmos funcionando, agindo daquela forma, isso traz pra gente um domínio maior da nossa própria vida. A gente consegue entender, né, o que está passando na nossa cabeça, o que está passando no nosso coração. A gente consegue se abrir para pensar e ter novas estratégias. E a tendência é que as coisas comecem a ficar leves, descomplicadas. O meu maior objetivo é que você passe por um processo de criação de filhos de forma descomplicada, tá? Sem nenhum bicho de 7 cabeças, sem nenhuma emoção aflorada, seja sua ou seja do seu filho, e tendo cada vez mais controle e domínio da sua própria vida, das suas próprias emoções. Então, esse é o nosso foco, isso é a prioridade aqui dentro dessa comunidade. E aí, trabalhamos sim com algumas ferramentas que possam contribuir, agregar valor no processo de criação. A disciplina positiva pode ser uma dessas ferramentas. Então, por que isso é muito importante, além de tudo que eu já falei? Porque eu não quero que você sinta que você só tem uma opção, que você só tem uma forma de educar o seu filho. Eu acho que é isso que algumas abordagens estão tentando trazer, né? Mas eu não gosto de nada que coloca a gente dentro de uma caixa, que robotiza a gente. Então tem que fazer sempre assim, tem que fazer sempre assado. Eu acho que cada atitude, cada momento, cada família precisa achar aí uma forma que funcione melhor dentro da sua dinâmica, dentro dos seus princípios, dentro, né, da sua forma de criar. Mas desde que mantenha um princípio básico, que é o princípio do respeito. Uma educação com base no respeito, ela tem muito mais benefício do que uma relação, uma criação arcaica, né? Aquela criação onde a criança não tem direito de falar, onde a criança não tem direito de opinar, onde a criança tem que obedecer e ficar quieta, não pode falar absolutamente nada, onde tudo é uma grande falta de respeito, né? Então, assim, a importância da criança ter voz, entender que ela é um ser humano importante, entender que ela tem direitos sim, mas que ela precisa estar dentro desse princípio do respeito, porque é assim que nós criamos eles, né? Eu crio o meu filho com respeito, então eu ensino sobre respeito a ele para que ele devolva a mesma coisa para mim. Você vai me tratar com respeito porque você não é desrespeitado. Vocês conseguem entender a diferença entre ensinar sobre respeito e fragilizar uma criança, em colocar uma criança sentadinha no trono, sabe? Onde ela é indefesa, não pode ouvir nada, não pode fazer nada. São coisas completamente diferentes. E isso só tem benefícios para trazer para sua vida, como eu disse.
não pode trazer malefícios para você. E o grande medo dos pais é que, ao fazer esse processo, acabem se tornando permissivos. E isso também é outra coisa que a gente vai deixar assim totalmente fora de cogitação no nosso processo de criar. Se você deixa o seu filho fazer tudo, ser tudo do jeito dele, isso não está sendo benéfico para o seu filho. Seu filho precisa entender, compreender por que que ele deve se comportar assim e por que que ele não deve se comportar assado. E quanto mais preparo você tiver para entender o comportamento da sua criança, para entender o seu comportamento, para entender o seu momento. Muitas vezes no processo de criação de filhos, a gente vai no piloto automático, a gente não sabe mais o que a gente está sentindo, a gente não sabe mais quais são as nossas necessidades. Isso eu também quero trabalhar muito aqui com vocês. Eu quero que tenha esse acolhimento. Não é 100% olhar para a criança, é olhar para a família. Todo mundo precisa estar bem, todo mundo precisa ser acolhido, todo mundo precisa ser respeitado. Esse é o meu maior objetivo, cuidar da sua família. E você é uma peça fundamental de cuidado para que tudo funcione bem. Quando você sente que você está se desconectando dessa criança, que você está se sentindo desafiado por essa criança, a gente tem duas opções. Ou a criança não sabe como se comportar naquele momento, ela precisa ser ensinada, né? Ela tá agindo por instinto, é algo natural, é algo normal, né? Devido ao cérebro da criança, que é o cérebro reptiliano, então ela não sabe como agir, ela age de formas muito instintivas. Isso lá na Masterclass, falando sobre o comportamento de birras, né? Mas lá nessa Masterclass eu falo bastante sobre como funciona o cérebro da criança. Vai ser fundamental para que você consiga assimilar aí, né? Algumas coisas sobre o comportamento do seu filho. Então, se ela tá agindo de uma forma inadequada em alguma situação, a gente precisa ensinar essa criança. Filho, não é desse jeito. Desse jeito vai gerar consequências e resultados muito negativos para todos. A gente precisa agir de outra forma e você ensina essa criança. Ou a segunda opção, que é um comportamento que está sendo movido, gerado por uma emoção dessa criança. Então essa criança, ela tá com alguma questão não resolvida e ela não sabe expressar isso. Crianças não sabem falar sobre sentimentos e sobre emoções. Por isso que aqui eu vou ajudar muito vocês a ensinarem as crianças a entenderem o que elas estão sentindo. E isso é muito desafiador, porque nós adultos muitas vezes não sabemos identificar a nossa emoção. Muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes: o que você está sentindo? O que essa situação gerou em você? Qual foi a sua emoção naquele momento? E assim, é quase que unânime a resposta de não sei explicar. Então, falar sobre emoções, falar sobre sentimentos é algo muito difícil que não foi ensinado a nós. Mas aqui você vai aprender sobre isso e você vai ter oportunidade de ensinar os seus filhos também a entenderem sobre as suas próprias emoções. Então, quando eles estão movidos por um sentimento, por uma emoção, eles não sabem falar sobre isso, eles não sabem identificar isso e, consequentemente, se comportam mal. E aí é muito interessante também a gente analisar o que aquele comportamento da criança está querendo nos dizer. Então, se a nossa criança está se comportando mal, por que será? Será que é uma necessidade da criança que não está sendo atendida por algum motivo? Ou é uma necessidade nossa? Como assim, Priscila? Será que eu não estou em uma fase, em um momento onde eu não estou conseguindo resolver alguma situação na minha vida, onde eu não estou bem, eu estou cansada, eu estou estressada, eu estou impaciente, e isso está se refletindo no meu filho e ele está me sinalizando isso? Ou será que realmente é só uma questão dele? Alguma coisa onde eu não estou bem, eu estou cansada, eu estou estressada, eu estou impaciente, e isso está se refletindo no meu filho e ele está me sinalizando isso? Ou será que realmente é só uma questão dele? Alguma coisa
que ele queria, alguma coisa que ele está sentindo, enfim, que eu preciso voltar o meu olhar para resolver essa questão. Então, isso tudo cabe uma grande análise da nossa parte. E aí, é justamente nesse momento que a gente tem que tomar cuidado quando a gente solta aquelas frases de eu não sei mais o que eu faço com essa criança não para, essa criança não muda, né? Essa criança não interessa o que eu faça, ele continua me desafiando, porque a gente pode estar colocando toda a responsabilidade de mudança na criança. E a criança, ela tem uma justificativa para se comportar dessa forma, né? Que é a justificativa de que ela está em desenvolvimento. O cérebro dela está em processo de amadurecimento e desenvolvimento. Ou seja, ela precisa ser ensinada. Precisa ter um adulto ali realmente mostrando por A mais B como ela deve se comportar. E justamente se você estiver nessa fase cansada, esgotada, com muitos problemas e muitas questões para você resolver em relação a você, a sua história, esse processo de sinalizar para sua criança como ela deve se comportar pode ficar meio incongruente. Porque como que você fala para o seu filho ser mais paciente se você está impaciente? Como você fala para o seu filho para não gritar se você é uma pessoa que costuma gritar? Como você fala para o seu filho para ter respeito se às vezes você coloca ele de castigo, não escuta o que ele tem para falar, dá umas palmadas nele? Então, as coisas elas vão ficando no processo de assimilação dessa criança, vão ficando completamente desconexas, sabe? Vai ficando incongruente mesmo, como eu disse. Então, a gente precisa sempre analisar a forma como nós estamos lidando com o nosso sentimento, com as nossas questões, como a gente está ensinando isso aos nossos filhos, justamente para que nesse processo de mudança de comportamento, a gente não jogue somente para a criança a responsabilidade de mudar, né? Que a gente consiga ser realmente um exemplo para essa criança, que a gente consiga realmente ser um guia para essa criança, se espelhar e entender aquilo que ela deve fazer. Por isso, se o seu filho tem um problema de comportamento, esse problema é seu também. Por quê? Porque você é responsável pela criação do seu filho, você é responsável pela educação do seu filho. Então, tudo que a gente vai colocando na sacolinha deles, que eu falo que cada um, quando a gente nasce com uma sacola. E aí, dentro dessa sacolinha, vai tendo a nossa história de filho. Vai tendo as coisas que a gente precisa aprender, que a gente precisa passar, que a gente precisa compreender, que são as nossas lutas, as nossas batalhas. E não adianta a gente tentar dividir, né, o peso com outra pessoa. Cada um tem a sua sacola. Mas enquanto são crianças, a gente ajuda a construir a base, o que vai ter os primeiros objetos, os primeiros itens daquela sacola, a gente que coloca os primeiros itens somos nós que vamos depositando ali na sacolinha da criança. Então é muito importante que realmente sejamos exemplos, que sejamos realmente guias inspiradores dos nossos filhos. Que os nossos filhos, eles vão tender sempre a imitar o nosso comportamento e não tanto a ouvir o que a gente diz, né? A primeira coisa que a criança aprende é olhar para o adulto e imitar o que ele está fazendo. E depois, realmente, eles começam a assimilar, a compreender a sua fala. Mas isso não é o mais feroz, o mais fortificante para uma relação de pais e filhos. Realmente é a forma de exemplo. O como você se comporta é como o seu filho vai ter base, é a base do seu filho. A gente precisa trabalhar nossa autorresponsabilidade, fazer uma análise aí de como nós lidamos com os processos da vida. Se você tem o hábito de culpar todo mundo por tudo que acontece, porque isso aconteceu na minha vida, porque se fulano não tivesse feito tal coisa eu não estaria assim, se Beltrano não tivesse agido de tal forma isso não teria acontecido comigo. Enfim, se você se coloca muito como posição de vítima, onde você sai culpando todo mundo, talvez o seu olhar para suas próprias atitudes, a sua própria responsabilidade para com você mesmo, seja um olhar muito deturpado aí. E isso vai interferir diretamente na criação dos seus filhos.
Justamente porque a tendência é que você exija que a criança mude o comportamento sem fazer uma análise mais profunda do seu comportamento também. Então, a autorresponsabilidade é fundamental no processo de criação. Primeiro, a gente muda a nossa forma de enxergar a situação, a nossa forma de lidar com essa situação. Aí a gente se transforma em exemplo para os nossos filhos e a partir disso a gente consegue orientá-los através de amor, de palavras, de exemplo, de atitudes, de gestos, sobre a forma em que eles devem agir em determinadas situações. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado, clareado aí um pouquinho a sua cabeça e que isso agregue muito valor no seu processo de criação. Um grande beijo e até o próximo vídeo.